Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, tá, pela presença aqui, principalmente ao professor Flávio, que se dispôs a dar esse depoimento para nós aqui. Inicialmente, eu quero informar que essa atividade é uma atividade do nosso programa de História Oral, aqui do Museu da Justiça, em que pela primeira vez a gente está fazendo esse tipo de entrevista aberta, né, ao público. Na verdade, é uma espécie de laboratório, né? E quem sabe daqui para frente as nossas entrevistas possam ser nesse formato e que a gente possa trazer mais pessoas para estarem participando. Tudo bem? Então vamos começar. Programa de História Oral e Visual do Poder Judiciário, entrevista de número 152, realizada no dia 17 de março de 2011, nas dependências do Museu da Justiça. Entrevistado de hoje, professor Flávio dos Santos Gomes. Podemos chamá-lo de professor, né? Tá bom assim? Flávio, professor. Bom, o professor Flávio, ele é mestre e doutor em História pela Universidade de Campinas, né? É autor de diversos trabalhos, incluindo os livros A Hidra e os Pântanos, Quilombos e Mocambos no Brasil Escravista, Negros e Políticas, 1888 a 1937, e vários outros. Bom, para começar a nossa entrevista de hoje, gostaríamos que você pudesse fazer uma apresentação, né? Quem é você? Qual o seu interesse? De onde surgiu o seu interesse por essa temática, que é a escravidão no Brasil? Bom, está funcionando o som, né? Bom, eu sou historiador de formação, né, carioca, e atualmente, desde 98, atuo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, embora tenha começado a minha carreira na Universidade Federal do Maranhão, e também tenha dado aula na Universidade Federal, aliás, dei aula na Universidade Federal do Maranhão, na Universidade Federal do Amapá, e ainda mais na Universidade Federal do Pará. E aí, a partir de 98, eu sou professor na Universidade Pública Brasileira há 18 anos. Nos últimos 14 anos, eu tenho lecionado no IFIX, que atualmente tinha um departamento de História vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. E no final do ano passado foi criado o Instituto de História. Então agora tem o Instituto de História e eu também tenho atuando na pós-graduação de Arqueologia do Museu Nacional. Mais ou menos dizer como é que começa o meu interesse por um tema, seria mais ou menos voltar à ideia de como começa o interesse pela história, propriamente dita. Eu nem sei mais dizer exatamente o que me mobilizou pela história. Certamente aquelas imagens clássicas de que você é mobilizado pela história por causa de um professor, de uma influência de segundo grau, no meu caso nunca existiu, até porque meus primeiros vestibulares foram para, que eu não passei, obviamente, para a educação física. Durante um tempo eu fui militar, fui sargento do Exército, né? E já entrei na universidade já com uma idade, o padrão um pouquinho avançado, já entrei na universidade com 22, 23 anos, né? Então, já tinha uma trajetória, os meus alunos hoje têm 17, já cheguei a dar aula na FRJ para gente de 16 anos, né? E aí quando eu entrei, acho até a própria tentativa de entrar na universidade só foi aumentando o meu interesse pela história. Então não é aquele movimento de gostar da história vinculado ao primeiro ou segundo grau ou à influência de alguém. Provavelmente tem uma influência familiar. Eu tenho uma irmã que fez história e ela foi até o inverso, porque eu fiz graduação em Ciências Sociais e fiz mestrado e doutorado em História. Tenho uma irmã que fez graduação em História e fez mestrado e doutorado em Antropologia. Certamente me influenciou, uma irmã um ano mais velha do que eu e também professora da Universidade Pública, professora do Museu Nacional. Bom, Flávio, meu nome é Jorge, tá? Me apresentar, sou diretor aqui do DIGAC. Flávio, como apareceu para você o documento judicial? Quando, para você, o documento judicial se transformou numa fonte para a história? Tem até essa pergunta muito interessante, eu tenho que tomar cuidado para não me alongar muito, mas acho que ela é muito interessante porque tem uma certa viragem na historiografia brasileira a partir dos anos 80,
com digamos assim, entre aspas, a descoberta da documentação de natureza judicial. Acho que teve um grande impacto um livro do Sidney Chalub, que você conhece. Foi publicado a tese dele, Trabalho Lar Botequim, que é uma tese de 83, publicada pela Brasiliense, a então Brasiliense, né, que é editora. E aí foi uma espécie de uma viragem na historiografia, porque a historiografia brasileira ainda é muito marcada por um certo positivismo na utilização das fontes. E aí o processo crime pareceu como uma porta de entrada, quase que única, exclusiva. Isso aí depois aconteceram várias críticas de entrar na cultura popular, porque na verdade é o que é a área do Estado, que é a polícia, que tem acesso direto, né? Hoje em dia a parte do Estado que tem acesso direto à população é a polícia. Podia ser, até os alunos me perguntam, mas podia ser outra? Podia ser o sistema de saúde. Então amanhã os historiadores recorreriam o quê? Aos prontuários médicos, dos postos de saúde, nos lugares mais empobrecidos, para ter acesso à cultura popular. Mas no caso não, é a documentação judicial, que era tudo que era denominado crime no século XVIII, XIX, transformado em processo, e o historiador entra. Eu acho até que tem uma crítica, que a historiografia hoje já se faz a ela própria, de que os usos jurídicos dos processos crimes foram pouquíssimos. Houve uma incursão muito pouca no uso jurídico dos processos. Houve muito mais uma análise do conteúdo. Então era gente que quis estudar gênero, os processos de violência sexual, processo de crime de escravo, qualquer outra coisa. E às vezes se deixou a natureza desse material, ou seja, o que constitui um processo jurídico no século XVIII, século XIX, foi meio que abandonado, né? Eu acho que até a coisa que eu tenho conversado isso. Agora talvez aí, com o interesse de história do direito, essa coisa seja recuperada. Bom, eu estou fazendo graduação exatamente nos anos 80. Então eu me formei de 86, eu fiz 86 a 90, colei grau em 91. Então, certamente impactado pelo quê? Pelo centenário da abolição, que é 88, eu estava na graduação, centenário, toda aquela em termos de festa, comemoração, os seminários, eu estou graduando, e esse livro do Sidney Chalub, quer dizer, é uma coisa que também começou a fazer história social. Para você ter uma ideia, até então, para a escravidão, os livros, no caso da escravidão, era comum até os anos 70, você ter como epígrafe dos livros de escravidão uma frase, eram duas frases que eram muito comuns como epígrafe no livro de escravidão. Uma que é uma frase atribuída a Marx, a gente nem sabe se Marx disse isso, que é uma frase que Marx teria dito que toda pessoa é uma pessoa e apenas em algumas situações ela se torna escrava. Era um epígrafe comum, você pega um livro dos anos 80, você vê isso. E a outra, é uma coisa muito interessante, que era o que? Uma frase do Rui Barbosa, num dos decretos em que ele manda queimar a documentação relativa à escravidão. Que isso virou um certo mito, porque na verdade o Rui Barbosa mandou queimar a documentação de natureza fazendária e a queima daquela documentação foi muito mais simbólica. Hoje tem texto que mostra que haviam uma espécie de showmícios, né, comícios no início da República, onde se fazia-se várias coisas, inclusive apresentações musicais e teatrais, e com um pano de fundo, antes da última fala, era o quê? A queima da documentação, que na verdade o que se tratava ali era já avisar os escravocratas que não haveria indenização. Quer dizer, esse foi o grande debate, né? Eu queimo para não indenizar. Até o Rui Barbosa no Machado de Assis, é muito engraçado, no Memorial de Aires, que no romance dele, Memorial de Aires, tem um personagem que comprava escravo depois da abolição. O Machado está ironizando. O sujeito está comprando escravo, mas justamente quando apareceu o que é a indenização. Então tem passagem do romance que é uma barata. Ele chega para o cara, você tem quantos escravos? Quantos você teve? Não, eu compro. Preço barato, hein? Porque na verdade era a expectativa de quê? Que quando finalmente, isso pós-88, esse debate ficou mais ou menos até uns 6 anos pós-88. Bom, a documentação até então, a primeira redescoberta era o tal dos relatórios de presidente de província, que é uma fonte que hoje está na internet. São os relatórios chapa branca. Aquilo já parecia uma espécie de redescoberta da possibilidade de fazer uma pesquisa sobre escravidão. Quando os processos crimes surgiram como possibilidade, inclusive o Sidney Chalub pesquisou neste acervo aqui, quando o arquivo era em outro local, e depois aí tem o próprio Arquivo Nacional, agora, mais recentemente, que conseguiu o quê? Reorganizar o seu material do judiciário. Estava até comentando agora que você acessa pela internet, pela base do judiciário, o material, acho que coisas inclusive que sequer foram acessadas.
né? Porque justamente, por que não foram acessados? Porque como não tem um caminho do instrumento de pesquisa, o próprio historiador não sabe que aquela documentação existe. E hoje com o instrumento em site online você pode, com um pouquinho de quê? De paciência, cruzar, o mais importante do historiador, com um pouquinho de quê? De interrogação o tempo todo, né? O que é casa de suplicação? O que é um habeas corpus para escravo no século XIX? Aí você vai procurando isso. E aí, de alguma maneira, apareceu. E, bom, e aí começa a coisa dos acervos, né? Os arquivos, bom, o Arquivo Nacional sempre foi uma casa meio que referência para pesquisa, mas no caso do Rio de Janeiro começaram a aparecer outros acervos. Eu lembro que o Arquivo Público do Rio de Janeiro, que ele é mais barato, o Arquivo Público, acho que a quantidade de lugares que já funcionou, atualmente ele funciona lá naquele prédio do Botafogo, onde já foi a sede do metrô. Mas eu já pesquisei no Arquivo Público, pelo menos em 5 lugares diferentes. Em Niterói, 3 lugares diferentes, aqui no Rio, lá perto da bairro de Fátima, na Rua da Relação, enfim. Tinha um acervo do Arquivo Histórico, do Arquivo Público sendo redescoberto, e aí tinha esse acervo aqui, que em 88 começou a funcionar no museu, que era no antigo Arquivo Nacional, que é do lado ali do Campo de Santana, do outro lado. E aí eu estava acabando a graduação com essa possibilidade e tal, aí eu meio que mergulhei, né? Até as referências que eu utilizo aqui, nos meus primeiros escritos da documentação daqui, não tem nenhuma localização, porque na verdade não tinha, porque o material estava chegando, quando chegava aqui, ele era acondicionado, então você ficava puxando, e o pior, quando você achava alguma coisa, você tinha que mais ou menos fazer uma indicação assim, está perto daquela estante quebrada, onde tem o quê? Uma vassoura, né? Você conta 15 passos, porque não tinha localização quando você pede. E o medo de que alguém arrumasse, e se arrumasse, simplesmente as tuas referências iam embora. Bom, professor, falando agora um pouco sobre a escravidão em si, né? Você falou aí sobre essa virada da historiografia nos anos 80. O senhor faz parte de uma corrente, né, de historiadores que tem revisitado esse tema da escravidão com um olhar um pouco diferente, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como a historiografia brasileira tem retratado a figura do escravo enquanto a sua aceitação da sua condição de escravo. Se trouxesse aí fizesse um panorama desde Gilberto Freire, né, Clóvis de Moura, e como é que a historiografia ao longo do tempo tem modificado a sua visão de quem era o escravo? Bom, eu não sei se eu faço parte de uma corrente, não, mas eu digo o seguinte, a historiografia, eu falo isso sempre para os alunos, e é até complicado, porque parece que você está superestimando o teu tema de trabalho. A historiografia é um tema nobre, a escravidão é um tema nobre na historiografia brasileira. Isso aí, por quê? Por que é um tema nobre? Porque é um tema que mobilizou os mais importantes, isso estou falando do passado, estou falando de agora, mobilizou os mais importantes intelectuais e pensadores do Brasil. É um tema que sempre mobilizou e continua mobilizando o mercado editorial. Você vê o mercado editorial que sai nas grandes editoras de história, um trabalho sobre escravidão, né? E também a gente tem que enfatizar isso. Se você pegar a historiografia do brasileiro sobre vários temas, a historiografia da escravidão, não estou falando meus trabalhos, não, a historiografia brasileira sobre a escravidão foi aquela que tem testado a maior quantidade de possibilidades teóricas e metodológicas novas, né? Muita gente não gosta, mas é fato, a historiografia brasileira, não é essa geração, é elogiada pela possibilidade de testar. Hoje a gente tem feito coisas muito, não é só o tema, o objeto, o passado que está no documento, mas como que você pode acessar determinada coisa desse passado através de uma espécie até de um teste metodológico de como utilizar o processo, como utilizar. A ideia agora é de utilizar a voz do escravo através do depoimento que ele dá no processo clínico. É uma coisa que, é claro, que tem natureza diferente, documentação diferente, mas é uma coisa testada pela historiografia brasileira. Do ponto de escravidão, do ponto de vista dos autores, você vê, a historiografia mobilizou desde Nina Rodrigues, que não é necessariamente um historiador, pensando no africano no Brasil na passagem do século XIX, do século XX, é o que você falou, Gilberto Freire, como forma de pensamento social, passando por Florestan Fernandes,
na década de 50, e até um discípulo dele, um aluno, que é o Fernando Henrique Cardoso, que faz tese de doutorado sobre, quer dizer, na verdade, a escravidão sempre foi pensada no Brasil menos como um aspecto detalhado de um passado que se quer recuperar. Na verdade, estudar a escravidão no Brasil sempre foi a porta de entrada de entender a sociedade brasileira como um todo. Então, por isso que isso mobilizou vários intelectuais. No campo historiográfico mais recente, há uma grande modificação que é com os programas de pós-graduação. Na verdade, pós-graduação em História, as pós-graduações no Brasil, na área de Ciências Humanas, é uma coisa bem jovem. Na verdade, os programas de pós-graduação surgem no final dos anos 60. E com os programas de pós-graduação também há um investimento muito grande na pesquisa, empírica, quer dizer, na verdade, até uma coisa interessante, a produção historiográfica hoje, ela é fundamentalmente produzida no interior da universidade. Se você pensar 40 anos atrás, onde menos se fazia história era nas universidades. Juristas, importantíssimos, escreveram os melhores capítulos da história do Brasil, ensaístas, né? Não tinha nem a figura do sociólogo. Com os programas de pós-graduação começou a coisa cada vez mais profissional da historiografia da escravidão, a partir dos anos 70. Aí você tinha duas grandes imagens clássicas da escravidão, que era sempre comparativa, que aliás é também um aspecto da escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil sempre foi pensada em comparação com a escravidão nos Estados Unidos. Então, um pouco, né, é interessante, o Obama vem aí, né? É um meio de seguinte, ó, por que lá eles são assim? Por que aqui nós somos assim? Ah, vamos na história. A história do Brasil colonial e do Império é a história também da escravidão. Então ela tenta explicar, aí a justificativa era o Brasil é católico, os Estados Unidos é protestante, o Brasil era pré-capitalista, os Estados Unidos era pré-capitalista, que não era bem assim, inclusive tinha uma piada acadêmica internacional, né? Que é um cara chamado Marvin Harris, que veio para cá, que ele cunhou uma piada, porque vários intelectuais, Donald Pearson, Karl Degler e outros, faziam essa comparação. E ele foi o primeiro a dizer que, na verdade, não tinha muita diferença. E ele cunhou uma piada foi escrita em inglês, muito interessante, que ele diz o seguinte, a diferença, porque, na verdade, no Brasil, o tempo todo o debate era que aqui era paternal, que a escravidão no Brasil era branda, porque o senhor era amigo do escravo. Isso me ajudaria a explicar a suposta não conflito racial no Brasil, e nos Estados Unidos o conflito, porque lá a escravidão era violenta, o senhor massacrava os escravos, aí gerou um sistema pós-abolição com muito ódio racial, com muito conflito. No caso brasileiro, o senhor era amigo do escravo, amigo cordial, portanto gerou um sistema de não conflito. Aí o Marvin Harris fez uma piada muito interessante, que ele diz o seguinte, a diferença entre o escravo no Brasil e os Estados Unidos é o seguinte, nos Estados Unidos, quando tem uma revolta de escravo, o escravo vai lá e mata o senhor. No Brasil, quando tem uma revolta de escravo, o escravo vai e mata o senhor da fazenda do lado. Quer dizer, ele fez uma piada, que na verdade o paternalismo era uma chave interpretativa interessante, mas não nesse modelo de que os conflitos têm uma relação com o passado nunca tocado e tal, né? E aí, bom, você tem toda essa trajetória comparativa, que até é uma coisa interessante, foi cada vez mais diminuindo. Hoje em dia, se conhece pouco sobre o que acontece na escravidão no sul dos Estados Unidos. Eu sou um cara até que procuro mais isso, que a minha formação na Unicamp, eu acabei me especializando em história comparada com o Caribe. Então, eu acabei tendo... A especialização é sempre um problema, que você acaba cada vez conhecendo mais coisas sobre que não interessa a ninguém, né? Então, eu acabei fazendo um doutorado que eu acabei dominando todo o sistema produtivo e demográfico da escravidão, por exemplo, na Jamaica, em Barbados. Nem quando eu falo para o aluno está interessado nisso. Mas eu fiz um doutorado sobre isso, quer dizer, aprendendo um pouco dessas coisas, que era uma coisa meio de comparação. Bom, aí começa essa coisa mais profissional, né? E aí é que está, quer dizer, todos, não é só para a escravidão, todos os debates sobre o passado, né? Passado histórico, obviamente, ele tem algum tipo de quê? De conexão com a interpretação do presente, até porque o historiador, ele está fazendo perguntas, a entrada de vários temas na história tem a ver com questões atuais, que a gente vive, né? Eu sempre comento isso, né? A entrada do gênero como algo importante para a história não foi necessária uma concessão masculina. Os caras sentaram numa mesa e disseram, vamos dar uma força para as mulheres e começar a analisar. Foi o quê? Uma pressão Europa, final dos anos 60, culturalista, a entrada de mulheres nas universidades norte-americanas, que era um momento que impulsionou o debate sobre isso.
Tem uma relação interessante nos Estados Unidos, é que tem uma viragem da historiografia sobre a escravidão nos Estados Unidos, que acaba influenciando quase 10, 15 anos depois da historiografia brasileira, que é o seguinte, quer dizer, o grande impacto da historiografia norte-americana sobre a escravidão estava diretamente relacionado ao quê? A dois movimentos internacionais, a luta de direitos civis nos Estados Unidos, tá? E a guerra do Vietnã. Hoje até se brinca que os principais historiadores americanos que fizeram importantes trabalhos no Brasil, ou eram muito velhos, quando houve a guerra do Vietnã, portanto eles não foram para a guerra, ou eram muito jovens. Então você pega desde Stuart Schwartz, mais conhecido, como meu próprio orientador Hobbes Lennes, você tem gente que não foi porque era muito velho, ou não foi porque era muito jovem para a guerra do Vietnã. Você vê, então, tem uma coisa, inclusive tem muitos de origem judaica, porque tem a ver um pouco da, inclusive, participação da comunidade judaica na luta dos direitos civis dos Estados Unidos, muitos têm isso. Então tem toda uma ambiência intelectual, extra-acadêmica, que foi fundamental para certos impactos na historiografia norte-americana. Certamente isso tem para o Brasil, embora seja uma espécie de heresia falar isso, né? Eu acho que a historiografia brasileira tem uma dificuldade de falar o quê? O quanto que a realidade social, de alguma maneira, o que permeia os interesses no campo da universidade. Aqui é uma heresia. Não, o interesse é movido exclusivamente pela leitura de um teórico que eu faço. Não é claro que é isso, porque é a ciência que está fazendo. Mas, de alguma maneira, tem, ainda mais na história, na antropologia, tem uma combinação que tem vários outros interesses. Bom, aí você tem, no caso brasileiro, ditadura militar. Até uma coisa interessante para comentar aqui, que eu vou contar uma memória de uma outra memória. A Ismênia, que é uma professora importante da UF, que foi uma das principais organizadoras de vários acervos, ela contou uma pequena história que é interessante, que mostra como é que era o impacto de determinados temas e determinados contextos. Ela contou para mim, posso estar exagerando aqui na narrativa que ela me conta, mas ela disse que na defesa de tese da Lana Lage, que é uma professora também aí atua em Campos de Goytacazes, que era uma tese sobre violência da escravidão em Campos, quando acabou a tese, todo mundo se levantou e cantou o hino nacional. Por que uma tese acaba cantando o hino nacional? Porque simplesmente a tese estava sendo defendida em 77, em plena ditadura militar. Qualquer tese que se falava de quê? Se falava de violência contra o escravo, era também uma metáfora de falar sobre a violência contra o quê? Do regime político. Embora você pode ler a tese não faz nenhuma anedota com isso. Mas aquilo ali tinha um simbolismo. Para você ver o impacto disso. Então, a historiografia da escravidão também renasce no final dos anos 70, quando você está no final do processo da ditadura militar, num processo de redemocratização, num processo de movimentos sociais das mais variadas, inclusive contra a discriminação racial. Então tem uma espécie de um caldeirão, uma atmosfera que vai ter impacto o quê? Mobilizando. Isso tem um impacto, porque também é o seguinte, os historiadores que começaram a criticar esse modelo de que a escravidão era fundamentalmente paternalista, criaram um modelo antagônico que não dava conta do escravo. Qual? Que a escravidão era uma violência absurda. Ou seja, no modelo que a escravidão era um paternalismo, ou no modelo que a escravidão era uma violência absurda, não havia espaço para o quê? Para o escravo. Porque mesmo numa situação de extrema violência, de extrema crueldade, você tem agência, você tem o quê? A capacidade dos sujeitos se colocarem no mundo. E talvez essa tenha sido a viragem mais recente da historiografia. Eu não sei nem se tem várias correntes. Eu diria que tem uma historiografia que viu a escravidão genérica, uma outra historiografia que viu o escravismo como modelo teórico, e agora tem uma historiografia, não tem nem muitas correntes, que está vendo o escravo. Quer dizer, eu posso também entender o escravo. Acompanhando esse seu raciocínio, na verdade, a historiografia tradicional, ela apresentava os quilombos como uma sociedade totalmente separada, né, da sociedade escravista, né? E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, as pesquisas mais recentes dão conta de que haviam várias relações, né? Que esses escravos fugitivos, eles se reuniam, mas havia uma relação com a sociedade em volta. E se o senhor falasse um pouco sobre isso? Eu desenvolvi vários trabalhos sobre quilombo, agora não trabalho muito mais sobre isso, e eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar, a grande questão do quilombo
era tratar ele do ponto de vista específico da chamada resistência escrava. Que é até uma coisa interessante, né? Escravo resiste, aí tem um movimento operário, não tem a resistência operária, tem um movimento operário, mas a escravidão é resistência, é rebeldia, tá? E aí eu comecei a fazer muitas pesquisas e vi exatamente que a proliferação dessas... Primeiro que eu saí desse modelo da resistência, eu comecei a analisar as experiências do quilombola numa outra chave interpretativa, que era a ideia da formação de um campesinato durante a escravidão. Quer dizer, na verdade, o quilombola, também como escravo permanecia na senzala, ele era um roceiro que trabalhava, que produzia, essa produção chegava ao mercado interno, através, não um mercado monetarizado, através de trocas mercantis. Então, eu comecei a trabalhar nessa chave. E aí uma coisa interessante, porque você falou aí desse isolamento, eu estou até agora voltando para esse tema numa outra perspectiva comparativa. Eu estou comparando essa realidade do campesinato aqui com a Colômbia e a Venezuela, que é bem diferente do caso jamaicano, do caso do Suriname e do caso cubano. E não é só uma questão topográfica. No caso do Suriname, Cuba e Jamaica, de fato, os quilombos permaneceram isolados. No caso do Brasil, Colômbia e Venezuela, na verdade, o quilombola permanecia invisível no mundo rural. Por quê? Porque, na verdade, ele era um pequeno proprietário de terra, tudo bem, uma terra ilegal e clandestina por modelo da época. Ele fazia o que outros pequenos agricultores, não necessariamente escravos fugidos, faziam. Ele plantava para sua subsistência, aquilo chegava aos mercados locais, que eram todas as pequenas feiras. Isso ajuda a entender um pouco por que tem quilombo em tudo quanto é lugar no Brasil, porque, na verdade, os quilombos eram invisíveis para essa ideia de que o quilombo, que é um pouco da ideia construída do modelo de quilombo de Palmares, que você tem um local do herói, afastado da resistência, da produção quase que intocada de uma cultura. Na verdade, você tem uma formação camponesa que tem troca. Aí, meus trabalhos sobre o Rio de Janeiro, interessante, quer dizer, eu consegui mostrar, documentar que quem fornecia de combustível a cidade do Rio de Janeiro no século XIX eram os quilombolas de Iguaçu. Porque, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro funcionou praticamente até os anos 60, entre outras coisas, com o combustível que era a lenha. E o principal local para se pegar essa lenha era nas margens do rio Sarapuí e Iguaçu, que tinha uma lenha. Agora tem gente da arqueologia, inclusive, pesquisando a natureza específica dessa lenha, que é chamada uma lenha do mangue. Olha, como é que se chegava a isso, a um mercado do Rio de Janeiro completamente clandestino, através de quê? De canoas que chegavam até taberneiros, que compravam essa lenha, que estocavam essa lenha, que repassava para escravos de ganho, e o cara consumia na sua casa, como se fosse uma metáfora. Hoje você consome uma coisa, né? Você compra uma coisa no hortifruti, alguma coisa, e você não tem que saber exatamente, né? É até ruim isso, que a carne que se come no Brasil, se sabe hoje que ela quase 70% não tem controle sobre a origem dela. Mas é um pouco isso. Aí vai ampliando isso, né? É claro que você tem situações específicas em que determinados quilombos impuseram um espaço de alternativa ao mundo da escravidão muito mais enfático, né? Eu acho que é o caso de Vassoura. Até uma coisa interessante, o Vale do Paraíba, que eu estudo agora, que é a região de maior concentração de escravos, numa área agroexportadora do século XIX, você não tem muitas informações de quilombo. Não tem informação nesse modelo do quilombo isolado. Na verdade, já tem inúmeros quilombos, que na verdade eram pequenos grupos de fugitivos, itinerantes, que mudavam de local, que tinham contato com as senzalas. Inclusive aparecem cenas surrealistas. Eu já encontrei processos, porque na verdade você não encontra o quilombola num processo. Porque fugir e nem fugir para um quilombo era crime no século XIX. O crime era matar alguém. Ninguém é processado por fugir. Não há uma lei. Aliás, em outras sociedades escravistas, o escravo podia ser processado por fugir. No caso brasileiro, não. E ninguém era processado por ser quilombola. Mas você encontra, às vezes, processo que há um crime na senzala. Eu já encontrei esse processo, trabalhei. Bom, o que mais tem é processo que tem crime na senzala. Envolvido o quê? Roubo. O escravo rouba alguma coisa de alguém. Ciúmes é o que mais tem nas senzalas. O número de mulheres era pequeno. Havia muito conflito envolvendo ciúmes relacionados à bebida. Mas eu já encontrei processos quase surrealistas. Você vai atrás de um grande processo de homicídio, e
começa a ler em detalhes aqueles 20, 30 depoimentos, aí vai um depoimento, você encontra que o sujeito narra o local do crime. Ele diz o seguinte: olha, o crime ocorreu na senzala porque houve uma festa na senzala e os quilombolas foram convidados para participar da festa. Bom, isso aí já é uma coisa que a historiografia construiu, que se o cara é sindicalizado e revolucionário, ele foge para o quilombo. Se ele não é, se ele é pelego, ele permanece na senzala. É um modelo meio assim, resistência vezes acomodação. E na verdade não, você tinha esses quilombos itinerantes próximos de algumas áreas e podia ter festa na senzala e os quilombolas serem convidados para participarem da festa. Então hoje a evidência de mulheres que estão grávidas e fogem para ter seus filhos no quilombo, depois voltam com filho. É o que a gente chama de quase cenas surrealistas, porque o modelo analítico opõe o escravo numa ideia de resistência, de que o cara só pode fugir para o quilombo é a reinvenção africana, quando na verdade são espaços camponeses. Aproveitando que o senhor mencionou a questão da punição na lei criminal, contraditoriamente, no século XIX, na lei civil, sequer o escravo tinha personalidade jurídica. Nas suas pesquisas, como é que o senhor vê essa contradição? Como devia ser juiz num período desse, onde o indivíduo ora podia ser processado, ora não podia ser processado? Como é que o senhor vê isso através dos documentos que foram pesquisados? Hoje já tem uma historiografia, até um colega meu de doutorado, que é o Eduardo Spiller Pena, tem uma tese que virou livro chamado Os Páginas da Casa Imperial, que ele mostra o Instituto, era, né, o IAB, o Instituto de Advocacia do Brasil, né, no século XIX, a importância, por exemplo, de traduzir obras que acabaram tendo um certo impacto sobre o mundo jurídico brasileiro do século XIX. Até uma coisa interessante, aqui você encontra nos inventários, você encontra inclusive uma parte da história intelectual, porque você encontra inventário de gente que os livros são inventariados. Então você consegue saber o que o cara estava lendo no século XIX através do inventário. Então é interessante, eu já achei vários inventários interessantes de médicos no Vale do Paraíba. Então você vê os manuais médicos que os caras estão comprando, né? Eu já achei coisa, enfim, mas no campo jurídico eu acho que é paradoxal, porque embora a escravidão apareça invisível em vários aspectos legais do mundo jurídico brasileiro, hoje os historiadores mostram que ela estava fortemente, o mundo jurídico estava fortemente impregnado da imagem da escravidão. Até no sentido da punição, né? Você vê que todo o sistema prisional, o sistema penal para o escravo é o sistema do castigo. Você não precisava encarcerar o escravo. Tem toda uma discussão, tem senhores, petições de 2, 3 páginas, de um senhor pedindo para soltar o escravo dele, que na verdade está causando prejuízo. Ele quer acionar o Estado Então o Estado começa a ver uma situação, aí é muito do campo da cidade. Como é que eu puno? É a punição corporal, é prisional, porque hoje em dia virou a mesma coisa, o sistema penal é prisional. Na época da escravidão, o sistema penal para o escravo era sobre o corpo dele e depois foi de alguma maneira adaptando para o sistema prisional. Tem vários senhores que reclamam, por exemplo, do interior, que o escravo foge, vem para a cidade, durante o tempo que ele fica preso aqui, isso gera despesa na cadeia, e o senhor fala: eu não tenho condições nem de viajar para cá. Eu já vi um processo de um cara de Itaguaí falando: eu não tenho condições nem de viajar, quanto mais pagar essa quantidade de despesa, né? Eu peço que vocês vendam o meu escravo e abatam a minha dívida, porque eu não tenho condição de vir pegar um escravo fugido que ficou o tempo todo preso. Mas um dos aspectos que se levanta que é interessante embora o escravo não tivesse personalidade jurídica, ele aparecia em vários processos na condição de informante. Quer dizer, na verdade, a fala dele, isso foi muito importante, eu lembro de um processo assim que está se reivindicando a posse de um escravo. E um dos argumentos do curador é dizer que esse escravo, certamente, ele veio através do tráfico ilegal porque ele não sabe falar português. E o cara fala que houve várias tentativas de interrogar esse escravo e era impossível, até se conseguir um intérprete. O advogado recorre e diz o seguinte: olha, se todo cara escravo
começar a dizer que não sabe falar português e fala outra língua, não vai ter mais escravidão no Brasil. E aí é interessante por outro aspecto. Por quê? Porque se sabe hoje que na cidade do Rio de Janeiro se fala 2, 3 línguas diferentes. Aliás, era apelidada, os linguistas, na segunda metade do século XIX, apelidaram o que se falava no Rio de geringonça carioca, que era uma língua que alguns entendiam ou não. Quer dizer, então tem esse paradoxo, né? Eu não conheço no detalhe. Agora, o que os historiadores hoje estão fazendo, e é o trabalho do Rafael Marchesi, é comparar como você tem um dispositivo jurídico, que é o chamado Código Negro, na escravidão das Antilhas, muito detalhado, e no caso brasileiro você não tem esse dispositivo, né? Embora vários juristas entendam. Bom, eu já até achei o Perdigão Malheiro, o famoso Perdigão Malheiro, ele era dono de escravo, né? Aliás, eu por acaso localizei o inventário dele no Arquivo Nacional e tal. É um dos caras que você consegue acompanhar na biblioteca. Quer dizer, é um cara que está escrevendo o mais importante ensaio jurídico sobre a escravidão no Brasil e é um senhor de escravo. Quer dizer talvez um tema interessante, embora um desafio, seja entender nas entrelinhas como é que esse mundo da escravidão, de alguma maneira, se conecta com o pensamento social. Ou seja, o pensamento social não é um lugar, da onde sai o pensamento social não é um lugar totalmente imune a essas a essas influências das mais diversas. Quer dizer, o sujeito, um cara com Perdigão Malheiro, está escrevendo em meados do século XIX, então ele está passeando na cidade do Rio de Janeiro, está vendo os escravos sendo açoitados no Pelourinho, está vendo o esforço da polícia para coibir os capoeiras na cidade. Quer dizer, isso não aparece de maneira explícita no seu texto, mas certamente marca algum tipo de expectativa intelectual, portanto, para produzir aquela obra. Muito bem. O senhor falou anteriormente sobre a questão de gênero, e essa pergunta que a gente tem aqui é, inclusive, uma contribuição da nossa colega ali, Edilane, que a gente ontem discutindo o questionário. Ela dizia, estou sentindo falta da mulher, né? Você está falando do escravo, o escravo, e aí ela trouxe essa contribuição para a gente. Qual era o papel da mulher, né, no quilombo? Havia mulheres no quilombo, né? A gente sabe de raptos, né, de mulheres das senzalas para ir fazer parte do quilombo, porque faltavam, né, mulheres. Qual era o papel da escrava nessa comunidade? Aliás, é um desafio da historiografia da escravidão produzir textos que tenham a dimensão de gênero. Quer dizer, todos os historiadores, de alguma maneira, não contemplaram essa dimensão de gênero, não só no quilombo, na sociedade escravista como um todo, o papel feminino, embora o Gilberto Freire, por outros caminhos, já tenha dado muitas indicações, embora com preconceito. O Gilberto Freire fala, por exemplo, que era sabido que as senhoras de escravo eram muito mais cruéis do que os senhores de escravo. Esse é um aspecto, por exemplo, teria que ser investigado, né? A outra coisa é dos usos das conexões sexuais nas redes, né, de paternalismo, que certamente daí vem um pouco de lenda e um pouco de verdade, porque essa é um personagem que hoje foi documentado no livro de uma historiadora mineira, que me falha agora a memória, sobre a Chica da Silva. De fato, ela não é... Se você pegar 2 personagens da escravidão de Minas Gerais, um ainda é mito, porque não se descobriu nada sobre ele, o Chico Rei, o cara que escondia ouro na cabeça, mas a Chica da Silva está documentada, ela existiu de fato, uma escrava, né? Por exemplo, se você já tem leis no Rio de Janeiro, leis locais, da Câmara locais, proibindo as mulheres escravas no Rio de Janeiro no século XVIII, portanto, muito antes da chegada do Dom João, a cor joanina, a usar pulseiras e cordões de ouro, mulheres escravas e negras. Olha, se tem uma lei proibindo, sugere que o quê? É óbvio que as escravas libertas africanas, na cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1790, 80, usavam, né, turbantes, usava isso e começa a proibir. Quer dizer, tem uma coisa meio moral nessa proibição, é claro, o que é moral no século XVIII, e também uma coisa de ostentação de riqueza para uma sociedade escrava. Bom, então eu acho que tem vários aspectos. Tem uma questão demográfica, que em parte se explica. Do ponto de vista africano, hoje os dados mostram que para cada 10 homens que chegavam apenas 3 mulheres. E os estudos hoje mostram que não era uma preferência de homens
pelos traficantes ou pelos senhores de escravos, que a mulher era muito mais valorizada no tráfico africano. Então a mulher era valorizada no tráfico interno, a mulher ia em direção à parte do norte da África. Então ela era muito mais cara, do ponto de vista do traficante africano, comprar uma mulher. Embora quando ela chegasse aqui o preço dela era mais barato, que aí tem uma outra lógica do mercado de trabalho. Tá? Bom, isso ajuda a explicar a demografia africana. Mas a demografia crioula, os descendentes, quer dizer, não tem uma explicação, a não ser uma explicação divina, de nascimento de homens e mulheres. Nascem mais ou menos. Você tem outra coisa, você tem maior mortalidade masculina, você tem cidades no Brasil que tem muito mais homens do que mulheres do que homens, porque os homens migram, né, em lugares as mulheres morrem menos ou morrem mais e tal. Mas de uma maneira geral, quando você tem a primeira geração de crioulo nas fazendas, você mais ou menos podia o quê? Manter o equilíbrio entre homens e mulheres. Então essa ideia de que tem poucas mulheres nas fazendas não é bem assim. Nas fazendas, sob o forte impacto do tráfico africano, o número de mulheres era menor. Bom, vamos aos quilombos que você perguntou às mulheres. Primeiro, que é o seguinte, as fontes que informam sobre o quilombo é quem quer destruir os quilombos. Então, até hoje se coloca o seguinte, na verdade, tem poucas mulheres nos quilombos, não porque havia poucas mulheres nos quilombos. Há uma indicação, inclusive, que tem um historiador antropólogo chamado Richard Price, que ele sugere que, inclusive, talvez, em muitos locais, as autoridades nunca conseguiram exatamente localizar os principais acampamentos dos quilombolas. Na verdade, o que as autoridades conseguiram era localizar os acampamentos de caça, os acampamentos provisórios para trocas, ou seja, os quilombolas mantinham bem escondido, não isolado, mas bem escondido, a sua aldeia principal, e que certamente ali havia muito mais do que a quantidade de mulheres, porque os quilombos estão se deslocando. No caso brasileiro, ainda tem poucas pesquisas a respeito disso, mas no caso caribenho é interessante, que mostra uma importância, inclusive no sentido da cultura material da mulher. Por exemplo, que isso poderia ser facilmente localizado, no caso dos quilombos brasileiros, caso houvesse pesquisas mais específicas e mais detalhadas. Por exemplo, os quilombos da Suriname mostram que o papel das mulheres nos quilombos, quando eles eram ser atacados, era esconder o máximo de grãos na cabeça e fugir para o interior da floresta. Porque uma das atitudes das autoridades não era só prender os quilombolas, quase nunca achava eles, mas era destruir todo o que? As suas roças. Ora, então as mulheres já tinham o papel de esconder os grãos, porque a partir daqueles grãos escondidos na cabeça, a economia era o quê? Reinventada, recomposta no outro momento. Tem outras indicações também que tem a ver que, em alguns quilombos do Suriname, que as mulheres tinham um papel simbólico e religioso de entrar em transe e, portanto, descobrir antecipadamente o local do ataque. Quer dizer, então, como tinham sessões de transe costumeiros em algumas aldeias quilombolas, nas quais as mulheres eram convidadas a adivinhar os períodos específicos dos ataques e quanto. A gente pode achar que isso é muito lúdico e tal, mas do ponto de vista da conformação social e simbólica dessas comunidades, era importante, né? Só as mulheres que tinham esse dom. O transe aparecia na figura de algumas mulheres, então eu não sei dizer se, na verdade, os homens também poderiam entrar em transe. Aí também tem a ver, no caso do Suriname, é um caso muito específico. O Suriname é o local que tem ainda as comunidades remanescentes dos antigos quilombolas, que são exatamente aquelas comunidades que fizeram tratados de paz com as autoridades coloniais. Então lá, no caso do Suriname, a gente tem 3 grandes comunidades que ainda hoje existem e o Estado do Suriname reconhece. São os Saramacas, os Dijuca e os Alucu, né? Os Dijucas foram até esses remanescentes de quilombo que agora houve esse massacre de garimpeiro agora na floresta lá, e os quilombolas do Suriname são acusados de massacrar os garimpeiros brasileiros, mas é uma realidade ali que junta garimpo, prostituição, uma juventude completamente despossuída do Suriname, contra uma juventude que está migrando do Maranhão, do Amapá, que já domina computador e tal, e que nos gerou uma tensão étnica
associado também à presença de imigrantes, né? Mas é interessante isso de pensar a possibilidade de olhar mais o gênero. Por exemplo, uma coisa que me preocupa agora é ver as gerações, porque às vezes você pensa o escravo. Você esquece que você tem gerações. Eu pego o Vale do Paraíba, você tem uma geração de africanos chegando na década de 20, século XIX. Essa geração de africanos também gera uma primeira geração de crioulo. Mas passados 20 anos, chega uma outra grande geração de africanos, que passa a conviver com aquela geração de crioulo, que foi filha daquela primeira geração de africanos. Então, você tem várias camadas de população que sugere pensar em várias camadas culturais. Para a segunda metade do século XIX, você tem uma outra camada, que é o escravo vindo do tráfico interprovincial, porque quando você tem o fim do tráfico em 1850, uma das atitudes econômicas é as áreas agroexportadoras do Sudeste comprar escravo das áreas do Nordeste. Então, você está trazendo para o Vale do Paraíba um sujeito que nasceu numa lavoura no Maranhão, um sujeito escravo, foi educado nessa região e está vindo agora trabalhar numa outra área. Quer dizer, isso sugere pensar que, na verdade, você não tem o escravo no Vale do Paraíba, mas que escravo é ele? Africano, crioulo? Qual é a geração de africanos? Você tem africanos entrando no Brasil, a entrada de africanos, o tráfico termina em 1850, mas você tem evidências que até 1860 ainda se entrava africanos no Brasil. Quer dizer, se você pensar 1860, dá para fazer até um cálculo. Se você pensar hoje, você tem ministro hoje com 80 anos no Brasil. Se pensar hoje uma pessoa com 80 anos, aí você vê lá, ela tem 80 anos hoje, você vê ela nasceu vamos ver, 2010, ela nasceu em 1920, não é isso? Só tem 80 anos, né? É isso? Não, 30. Ela conviveu com um avô até os 80, né? Ela conviveu com um avô que morreu com os 80 até os 20. Então, se ela nasceu em 30, quando ela tinha 20 anos, era 1850, ela conviveu com um avô que tinha 80 anos. Se o avô dela morreu em 50 e tinha 80 anos, ele nasceu em 1870. Então ele nasceu o quê? Um ano antes do ventre livre e foi escravo. Então você mostrar como que a escravidão está muito mais próxima de nós, no passado, porque também é uma coisa interessante, alguns historiadores mostram. Logo após a abolição, já houve uma tentativa de construir uma memória mostrando que a escravidão é uma coisa de um passado muito longínquo. E hoje, 2011, a escravidão não é um passado longínquo, do ponto de vista de anos, cronológico. Quanto mais do que em 1889, um ano depois da abolição. Foi um exercício das elites brasileiras a construir a ideia de que a escravidão é uma coisa que aconteceu, que não foi boa, mas faz muito tempo. Então devemos esquecer algo que aconteceu que faz muito tempo, mas não faz muito tempo assim. Aproveitando essa sua deixa, eu vou inverter um pouco aqui a ordem das perguntas, para te perguntar o seguinte, que consequências, quais os reflexos que nós temos hoje na nossa sociedade que são oriundos dessa escravidão? Porque no senso comum é muito fácil você botar tudo na conta da escravidão, né? Tudo isso é por conta da escravidão, ou então por causa da ditadura, né? Qualquer tipo de autoritarismo, o senso comum vem, isso é um ranço da ditadura. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, dentro dessa sua perspectiva, o que você vê de consequência, de reflexo da escravidão na nossa sociedade hoje? Eu sempre falo para os alunos, quer dizer, a gente não pode tomar a escravidão como uma instituição com uma cronologia tão definida. Eu até brinco com os alunos. Se nós invertêssemos a data do 13 de maio e o 15 de novembro, ou seja, 13 de maio passaria a ser a abolição, o 13 de maio passaria a ser a proclamação, o golpe, que na verdade é a proclamação, o golpe republicano, e o 15 de novembro de 89, a abolição da escravidão, nós teríamos um Brasil colonial todo escravista, 320 anos, um Brasil imperial todo escravista, 67 anos, e um ano de república escravista. Então a gente teria colônia, império, república escravista. Não, mas nós tivemos só o quê? A colônia, 320 anos pelo menos, e o império, 67 anos com escravidão. Quer dizer, não há como você não sugerir, não pensar, não indagar, não conectar em termos interpretativos o impacto que a escravidão tem na sociedade. Quer dizer, você pegar elementos aparentemente óbvios, desigualdade,
mais do que isso, né? O paternalismo da sociedade, o patrimonialismo da sociedade brasileira, né? A violência, né? Agora está se alardeando, quer dizer, coisa que se acorda há muito tempo, que é desde o que da violência contra a criança, agora por causa de alguns crimes, mas sempre se bateu em criança sob a alegação de que não, mas ela precisa para ela aprender, quer dizer, como crime, como castigo corporal, isso é uma coisa educativa, você vê como uma coisa muito presente, sem falar na misoginia, ou seja, a ideia de que a aversão à mulher, que a mulher precisa ser penalizada com castigo, isso tem a ver com uma sociedade escravista, do patrimônio, da desigualdade, no sentido mais geral, não estou falando nem no sentido étnico, específico da desigualdade racial, mas desigualdade como um todo, pensando, tem a ver com a sociedade escravista, do patrimônio, das coisas, né? Do acesso, aí como é o acesso à terra do país, né? A coisa cartorial, o paternalismo, né? Tem hoje historiadores que mostram, comparativamente, usando isso como metáfora, né? Situações muito semelhantes da relação doméstica entre patrão e empregado, né? E a relação doméstica entre senhor e escravo, né? Quer dizer, se pensar hoje, em 2011, o maior medo que, do ponto de vista de uma simulação social, o maior medo que se tem da empregada doméstica é ser colocado na justiça, porque você tem que ser muito amigo da empregada, porque ela pode se colocar na justiça. Meados do século era o medo de ser roubado da empregada doméstica. A escravidão era o medo de ser envenenado, quer dizer, um dos personagens mais comuns em qualquer romance do século XIX é o escravo. Ele pode ser muito bom e generoso, ou ele pode ser um feiticeiro e pode te envenenar, porque isso estava na mentalidade, né? A questão também das identificações físicas. Por exemplo, a escrava quase branca é também um personagem que acompanha inúmeros romances do século XIX. O próprio Bernardo Guimarães, antes de escrever o Escravo Isaura, ele escreveu foi publicado num romance, por isso que muita gente não sabe, chamado Lendas e Romances. O Bernardo Guimarães escreveu 2 anos antes de Escravo Isaura. Tem 3 romances nesse Lendas e Romances deles. Um é intitulado Histórias de Quilombolas. Virou até título do meu livro. Por quê? Nessa história de quilombola, ele conta uma história mais ou menos. A história dele é o seguinte: um escravo era apaixonado por uma escrava quase branca. Então já tem um modelo lá da escravizaura sendo construído. Aí, por ele ser apaixonado por uma escrava quase branca, a escrava quase branca era apaixonada pelo feitor. Aí o escravo agride a escrava na senzala, o feitor castiga o escravo. Aí o escravo, isso é um romance, o escravo foge para o quilombo. Aí chega no quilombo, ele é indagado por que ele fugiu, ele conta a história. Aí o chefe do quilombo faz um plano para ele ir lá, porque na senzala, sequestrar a escrava. Aí ele vai, a escrava chamava-se Florinda, ou seja, o protótipo da escravizada era Florinda. Aí ele vai lá, sequestra a Florinda, leva para o quilombo. Quando chega no quilombo, a rainha do quilombo fica com ciúme da escrava. Enfim, é um romance. O que eu quero dizer é que a escrava quase branca, como que o modelo social, já estava presente em vários romances. Isso marca também toda essa discussão sobre estereótipos sociais, raciais, enfim. Então, é profundo isso na sociedade brasileira. Bom, Flávia, você já falou aí sobre algumas leis, né? A principal dela, a lei do ventre livre. A gente sabe que houve outras, né? Na tentativa de conter a escravidão até chegar à abolição. Então, a gente gostaria de saber como é que foi a inserção do negro, como é que você vê a inserção do negro no período pós-abolição? Eu não quero desviar a sua pergunta, mas você mencionou uma coisa que eu acho interessante num espaço como esse, que tem a ver com interesse na área de memória, de justiça e tal. A lei de 28 de setembro de 71, na verdade, a lei, ela nunca foi a lei do ventre livre. Hoje os historiadores mostram que lei do ventre livre foi um apelido da lei, um apelido interpretativo da lei. Quer dizer,
Agora, eu gosto de fazer muita analogia. Agora, Lei Maria da Penha. Né? Então, foi uma coisa interpretativa. Por quê? Porque alguns historiadores mostraram que já se tinha alforria de escravo no Brasil desde o século XVI e XVII, quando começa a escravidão. Mas nunca teve nada na lei dizendo que o senhor era obrigado a alforriar o escravo. Então, como é que isso se dava? Na relação pessoal. Ou seja, o senhor podia se negar a alforriar o escravo? Podia. Mas o senhor sabia também que ele podia ser envenenado. Aliás, tem uma metáfora muito interessante que o historiador mostra para Martinica, porque como é que se dava essas relações entre senhores e escravos? Às vezes no campo da subjetividade. Então, tem um historiador chamado Daley Thomas, que ele mostra que na Martinica, a maneira que os escravos tinham de se comunicar com os senhores, por exemplo, era envenenando alguns animais. O senhor sabia que aquele era o quê? Era um ponto de pauta para que houvesse mudanças do quê? Nas condições de trabalho. E por que o senhor não usava simplesmente o quê? O chicote para se opor a isso? Porque o senhor sabia, na sua memória, que o pai ou avô do fazendeiro do lado tinha sido assassinado pelos escravos. Ou seja, isso mostra que nas relações sociais cotidianas do dia a dia, algo tem que ser feito. Você vê que como que questões totalmente subjetivas podem ficar completamente invisíveis do passado. Questões hoje que são colocadas no campo da subjetividade podem aparecer muito raramente em documentos que estão sendo produzidos agora, ou aparecer em locais completamente o quê? Indiretos. Como é que o historiador tem que acessar isso? Então, uma antropóloga começou a ver que é o seguinte, que na verdade a alforria era um direito costumeiro. O senhor podia alforriar ou não, né? Mas ele sabia o que significava. Ou seja, a alforria funcionou durante muito tempo no Brasil, até a lei de 71, como uma espécie de uma ideologia. Eu também fazendo um anacronismo, uma ideologia da casa própria. Você acha que vai conseguir comprar a sua casa própria. E acha que vai conseguir por trabalhando. E algumas vezes é muito difícil. Mas isso funciona como uma ideologia. Tá? Com o 71, aparece na lei que o senhor tem que arbitrar o valor do escravo, e o escravo, apresentando esse valor, ele é obrigado a ser alforriado. Isso começou a gerar as ações de liberdade, que tem uma dissertação de mestrado de muita boa qualidade, que é do Argemiro, que é Urgel, que é um dos diretores aqui do museu, que fez uma dissertação de mestrado muito interessante sobre esse aspecto. Tá? Isso mostra que os historiadores indica que os historiadores estão mostrando agora como os escravos não só tinham conhecimento da lei, como de alguma maneira eles invocavam a lei a favor deles. Então não é se ele tinha uma boa capacidade jurídica de interpretar a lei, como hoje um trabalhador sabe o quê? Sabe como alguns aspectos da lei podem estar a seu favor. E usa isso, inclusive, como negociação no campo de vista das relações. Tá? Isso é para recuperar só um pouco da legislação do ventre livre, que foi um debate. Essa lei, como eu digo, ela é de 71 e continua um debate. Você vê, até 1876 havia um debate se o filho da escrava seria chamado de ingênuo ou de liberto. Porque, na verdade, mesmo ele nascendo sob ventre livre, no ventre ele não era livre, né? Então ele é liberto. Inclusive, até uma coisa, socialmente as pessoas se reconheciam. Eu já vi um processo, inclusive pesquisando no arquivo do Maranhão, que duas mulheres lá trocam acusações, são lavadeiras, trocam acusações, e elas são libertas. Aí uma diz assim para a outra: você pensa que é melhor do que eu, só porque você foi alforriada do ventre? Eu fui alforriada por 5 anos. Ou seja, você tem hierarquias sociais relacionadas ao mundo. Ou seja, não interessa se você nasceu e quando foi batizado, você foi alforriado. A sociedade vai tratar você o tempo todo como liberto. Você fala: mas eu nunca fui escravo, ou eu fui alforriado com 2 anos, eu nunca trabalhei na coisa. Você é um liberto, você não passa de um liberto. Ou seja, as marcações, os estigmas sociais continuaram, né? Continuaram. Aí depois você tem uma lei de sexagenário, que até é interessante. Os historiadores hoje mostram, que é um historiador chamado Jaime Rodrigues, que ele inverte
totalmente as imagens que a gente tem da sociedade escravista. Eu, inclusive, quando eu falo isso para os alunos ficam extremamente surpresos. Qual é a imagem da sociedade escravista brasileira? Que você tem um modelo de quê? Um modelo gradual de abolição. Então, primeiro você vai abolir o tráfico de escravos, depois você vai abolir o ventre, depois o sexagenário e, finalmente, a abolição. Os historiadores hoje mostram de maneira inequívoca que esse gradualismo é uma invenção posteriori do quê? Da expectativa senhorial no Brasil, que era nunca alforriar os escravos, nunca libertar. Então, as leis eram sempre o quê? Postergar a abolição, e não o contrário. A gente aprende no livro de dados que as leis foram uma preparação. Não, primeiro só o tráfico, depois o quê? Calma, vamos chegar lá. O Jaime Rodrigues, inclusive, brinca no livro dele que as próximas leis podiam ser assim, só os canhotos, né? Só os aleijados, ou seja, a ideia era o tempo todo o quê? Postergar. Por quê? Porque se vivia no século XIX o tempo todo, até isso virou o capítulo de um livro de uma historiadora chamada Hebe Matos, o fantasma da abolição, ou seja, a ideia de que é a ideia da revolução social, ou seja, o que vai acontecer quando não tiver mais essas hierarquias? Como é que vão ser as relações aqui de poder? Então se construía a imagem, né? Eu até brinco com os alunos assim, eu gosto de fazer metáforas, né? Que era um misto de Regina Duarte, né? Naquelas propagandas eleitorais de presidenciais. Eu tenho medo que do pós-13 de maio. Então, na verdade, houve sempre o quê? Todo um exercício. Em outras sociedades escravistas, a abolição foi acompanhada de uma legislação, aí estou entrando na tua questão de pós-abolição, acompanhada de um período de aprendizado. O cara tem que aprender a ficar livre, não pode deixar o cara livre assim. No caso da Jamaica foi interessante, que a abolição é em 32 e houve uma lei que os caras tinham que aprender a ser livre mais 15 anos, depois que fossem alforriados. Mas essa lei, por força dos libertos, ela acaba perdendo vigor em 38. Então você tem, na verdade, a abolição em 32, 1832, e a definitiva em 38. O Brasil é interessante, né? A ciência vai cumprir um papel importante no finalzinho do século XIX, porque aí a ciência começa a construir seus modelos civilizatórios, racializados, e aí, portanto, vai construir a ideia do quê? Do negro e tal. Até é interessante que tem uma antropóloga na Unicamp, chamada Marisa Correia, que ela faz uma sacação muito legal, que ela inverte a frase do Marx, essa frase que eu falei. O Marx teria dito que o Marx teria dito, todo negro é um negro. É complicado porque essa expressão negro não aparecia, mas todo negro é um negro e apenas em algumas condições ele se torna escravo. A Marisa Correia, analisando o pensamento social na virada do século XIX, século XX, a eugenia, e todo esse aparato civilizatório e tal, com os cientistas, né, que agora tem um desdobramento disso, esse debate sobre Monteiro Lobato e o que ele escreveu, ela brinca e analiticamente ela escreve o seguinte: todo escravo é um escravo, apenas em algumas situações ele se torna negro, ou seja, quando você não tem mais a escravidão, você tem que ter o negro, no sentido do quê? De uma construção social, né? Uma construção social fundamentalmente marcada por quê? Pelas teorias raciais, que estão chegando no Brasil na segunda metade do século XIX, com força no último quartel do século XIX, que de alguma maneira vai o quê? Vai informar toda a construção institucional do Brasil, que é o livro da Lilia Schwartz, chamado O Espetáculo das Raças, em que ela mostra exatamente o que? Os institutos históricos, os museus, as faculdades de medicina criadas no Brasil no início do século XX, fundamentalmente dialogando com o quê? Com essa nova formatação que biológica brasileira. Quer dizer, o Brasil passaria a ser de quê? De um país fadado ao fracasso por causa da miscigenação e vira um país que teria um sucesso absoluto e definitivo por causa da miscigenação. A ideia do espetáculo das raças, que alguns naturalistas vão dizer que as raças se misturando, elas se degeneram. O Brasil vai construir um modelo de que a qualidade da raça tem a ver com a mistura. Você vê que esse é uma coisa ainda muito, muito senso comum, né? Porque aqui é tudo
tudo aqui pode, porque aqui é o país da miscigenação, quer dizer, como se as pessoas não fossem miscigenadas com pessoas. Ninguém está miscigenando ninguém com cabra, cabrito, bode. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo é miscigenado, com gente, né? Supõe-se, né? Bem, você falou sobre a lei do ventre livre, né, 1871. A partir da década de 70, 80, surge o que se chamou de crise, né, do escravismo, né? E você falou também que os senhores queriam sempre postergar sempre o máximo possível a escravidão. Então a gente pergunta para você, o que foi decisivo para que viesse a lei do ventre livre em 1888? A gente sabe que havia pressão externa, do capitalismo, formação de mercado, a gente sabe que havia a questão do ideal de civilização, que se contrariava com a escravidão, enfim, diversos fatores, né, contribuindo aí para o final da escravidão. Mas o que foi decisivo? Assim, isso é um debate interessante da historiografia, quer dizer, uma coisa que eu falo é o seguinte, não tem uma determinação, assim, né? Na verdade, você tem o quê? Tem vários aspectos. Você tem desde a formação de uma opinião pública na segunda metade do século XIX, que é importantíssimo o papel da imprensa, a opinião pública, embora é uma coisa interessante, a gente pode pegar como coisas do presente. A opinião pública, ela ajuda a mudar algumas coisas, embora algumas coisas permaneçam, né? Você tem uma opinião pública aí contra a violência doméstica, contra a violência com as mulheres, mas continua ocorrendo. Quer dizer, não é a opinião pública que vai acabar com a violência contra as mulheres, por exemplo. Mas ela tem um papel importante, porque hoje em dia ninguém quer ser mal afamado, além de ser preso, julgado e condenado, você tem o estigma de bater em mulher, bater em criança. Mas tem um papel importante da opinião pública. Tem outra coisa que até brinco, está fora de moda hoje falar, mas que é um multiplicador que quer acabar com a escravidão, é a luta de classe. Acaba com a escravidão, luta de classe, interesses mais diversos, papel dos escravos. Agora, o que a historiografia já sepultou como explicação, essa ela se afastou, se desfez, é a ideia de crise. Nunca houve uma crise econômica. A escravidão sempre foi rentável. Os estudos hoje mostram que algumas áreas voltadas para o mercado interno estavam comprando mais escravos no final do período do que áreas voltadas para o mercado externo. Ou seja, ninguém vai abrir mão da escravidão, até porque isso é importante. A escravidão, no Brasil, ela sempre teve uma dimensão extraeconômica. Ou seja, você pensar que ter escravo era uma dimensão estritamente econômica, você não consegue entender a escravidão. Ter escravo tem uma dimensão extraeconômica. Não está só relacionado ao quê? O que é a relação extraeconômica? Ao fato de você precisar de alguém que trabalhe para você. Ter escravo é também um status muito forte. Então, é uma coisa que isso mostra que pequenos proprietários, gente empobrecida, tinha escravo na cidade, escravo doméstico, escravo ao ganho. Os viajantes mostram que às vezes o sujeito, isso na primeira metade do século XIX, para andar na rua da cidade, ele precisava que um cara carregasse alguma coisa para ele, carregasse o guarda-chuva, Então tem uma dimensão extraeconômica. Então tem uma série de fatores. O que a historiografia sepultou é essa ideia do quê? Da transição. Por quê? Porque nunca houve um problema demográfico com o final do tráfico. O que seria um problema demográfico? Como você não tem mais escravos entrando no Brasil com tráfico negreiro, e você não vai ter uma condição de, demograficamente, oferecer uma substituição dessa mão de obra, eu preciso ir atrás do imigrante. Na verdade, os estudos mostram hoje que, compara até Brasil com Cuba, né? No caso, em Cuba, o mais importante era o açúcar. Portanto, quando acabou o tráfico negreiro em Cuba, eles trouxeram o quê? Indianos e chineses. Porque o mais importante era o açúcar. No Brasil, o mais importante não era o café. O mais importante era a nação. Então, no quê? Na ausência do tráfico negreiro, se traz o quê? Imigrantes europeus. Então, é o quê? Foi uma política deliberada das elites, né, associada com os fazendeiros, que na verdade a elite política teve que... Os fazendeiros sempre foram muito reticentes, inclusive, a trazer imigrantes. Hoje em dia, tem estudos que mostram que tiveram fazendeiros que o quê? Investiram no imigrante italiano, suíço, nos anos 50 e 60, depois abriram mão e voltaram o quê? A investir na compra de escravos, trazendo o quê? O tráfico interprovincial.
Então, essa imagem de um modelo econômico que já está ruindo, e mais dia ou menos dia a escravidão ia acabar, não é bem verdade. Porque a gente podia fazer outra pergunta. Por que a escravidão não acabou 20 anos antes? Ou, por que não acabou 20 anos depois? Porque, inclusive, havia cientistas como Silvio Romero que faziam cálculos quando é que acabaria a escravidão. Pelo modelo demográfico, a escravidão acabaria no Brasil mais ou menos por volta de 1920. Um jornal noticiaria: morreu ontem o último escravo no Brasil. Isso se você calculasse o quê? A taxa de mortalidade e a lei do ventre livre. Porque você pega o cara com o quê? Que nasceu antes de 71. Então, se ele nasceu em 70, a lei é de setembro de 71. Ele nasceu em 70, porque vamos ficar com um número redondo. Em 88, ele tinha 18 anos como escravo. O cara que nasceu um ano antes da lei do ventre livre ainda tinha 18 anos na condição de escravo. Então, o que acaba é uma série de fatores. Opinião pública. Os fazendeiros, né, hoje tem uma indicação que os fazendeiros sempre temeram uma revolta escrava muito grande. O Brasil, durante o século XIX, viveu na década de 30 e depois na década de 80, dois momentos diferentes, um medo muito forte do que eles chamavam de haitianismo, que era um medo que houvesse uma revolta escrava. Então, os historiadores hoje mostram que o medo do revanchismo social é que provocou, na verdade, o quê? Uma adesão, porque, na verdade, os próprios fazendeiros foram surpreendidos pela lei de 88. Tanto é verdade que os fazendeiros foram apelidados, muitos fazendeiros foram apelidados, logo depois da abolição, de republicanos do 14 de maio. Os fazendeiros eram apelidados nos jornais de republicanos. Por que republicano do 14 de maio? Porque eles sempre foram monarquistas, mas se sentiram traídos com a abolição e viraram republicanos. Não é à toa que no ano seguinte tem um golpe republicano, né? Quer dizer, tem uma relação direta com uma certa insatisfação. Mas porque os senhores acreditavam que a monarquia não ia nunca decretar a abolição da escravidão. Agora, a indicação, acho que tem que ter estudo mais apurado, que é uma certa pressão dos escravos. Por exemplo, tem fugas coletivas, por exemplo, na área de Santos, na área do Vale do Paraíba, fuga coletiva de gente migrando para a cidade. Há um temor muito... Aumenta a incidência de crimes praticados por escravos? Aumenta a incidência de crime porque... Aí também tem uma coisa interessante. O imperador, ele comutava, transformava as penas de morte dos escravos em pena de galés perpétua. Inclusive, talvez essa seja uma das explicações da forte popularidade da monarquia. O imperador era muito popular, né? O imperador Dom Pedro I. Entre outras coisas, ele era popular entre a população livre e pobre. Ele frequentava a festa de Santana, que era a Irmandade de Santana, onde é o Campo de Santana e tal. Talvez ele tenha frequentado meia dúzia de vezes a festa, mas havia a ideia de que o imperador sempre ia na festa, né? Então ele era muito popular entre as classes populares, né, mais pobres, e também era comum que os escravos, porque tem uma pena de morte de 1835. Em 1835 tem uma pena que diz que todo escravo que matar um senhor feitor, ele cumpre a pena de morte. E aí, depois, na década de 60, muitos escravos condenados à morte têm a pena comutada, ou seja, transformada em prisão perpétua. Então, há até uma coisa interessante você perguntar isso, porque isso nunca foi estudado, mas tem muitas indicações de escravos que são, olha que interessante, são condenados nas instâncias locais, Paraíba do Sul, Valença, Vassouras, condenados à pena de morte. Então ele tem que, muitos foram executados, né? O Manuel Congo, que é o processo que está aqui, foi executado em Vassouras, enforcado. Esse cara é condenado à morte, há um recurso, a pena de morte é mantida, então ele teria que ser o quê? Enforcado lá. O imperador transforma a pena de morte em pena de galés perpétua. O que acontece? Esse cara tem que ser transferido para cumprir pena na casa de correção, não é detenção, de correção na corte. Então, há algumas indicações, ninguém estudou isso, mas há indicações que no caminho eles são o quê? Mortos.
uma espécie de Ku Klux Klan da época que capturava esse cara porque via que o quê? Que era o escravo que matou o senhor, matou o feitor, foi condenado à morte e o imperador comutou essa pena em pena de morte. Então eles são o quê? Justiçados, me faltou essa palavra. Justiçados no meio do caminho. Eu já vi pelo menos uma meia dúzia de casos desses. Alguém poderia ir atrás de outros e ver em que situações. Quer dizer, então, eram chamados clubes de lavoura. Eu fiz aqui falar a palavra Ku Klux Klan para ajudar o cara a pensar. Clubes de lavouras no final do século XIX que já tinha uma expectativa de interesses senhoriais, enfim. Isso acontece muito em Campos, não é à toa que Campos sempre foi um reduto fortemente conservador. Quem é que fazia parte desses grupos? São fazendeiros, homens locais, das elites locais, juristas, né? Letrados, de maneira geral. Não quer dizer que a pessoa fosse letrada, fosse escravista, mas que isso tem impacto em Campos, né? Não é à toa que Campos é um lugar fortemente conservador, do ponto de vista agrário, né? Reduto da TFP no Brasil, né? Bom, professor, o senhor citou aí o processo do Manuel Congo, né, que é um processo que faz parte do acervo do Museu da Justiça. E, na verdade, você conhece o acervo do Museu da Justiça melhor do que até qualquer um de nós, né? Tantos anos aí pesquisando no nosso acervo. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse acervo do Museu da Justiça. Que importância que ele tem, né, nos processos custodiados por nós para o conhecimento da história da escravidão no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Da escravidão, né? Quer dizer, eu não conheço material, por exemplo, dos anos subsequentes à abolição, que pode se descobrir coisas verdadeiramente fantásticas. Eu vou ser muito direto. Do ponto de vista operacional, o acervo do Museu da Justiça é fantástico. Por quê? Porque ele reúne aqui o acervo de vários comarcas importantes. Então eu viajo a Campos. Por quê? Porque o acervo de Campos, que poderia estar aqui, eu não estou nem reclamando que ele não está aqui, né? Porque através do ponto de vista de política de acesso, o importante é que cada local tivesse o seu arquivo, organizando o seu material e que isso fosse monitorado, né? Mas de qualquer maneira, eu pesquiso sobre Campos. Então eu pego um ônibus na 1001, desço lá, pago um táxi, porque o arquivo está distante da cidade, pesquiso lá, volto, fico no hotel, ou fico mais lá um tempo, ou volto no mesmo dia. Faço isso para Vassouras. E aqui no arquivo, eu não preciso fazer isso para Paraíba do Sul, Valença, Cantagalo, Mangaratiba, Angra dos Reis, Cabo Frio, Paraty. Quer dizer, tudo por vista operacional, eu posso realizar. E eu faço a pesquisa. Embora tenha alunos bolsistas, eu faço a pesquisa, eu propriamente dito, embora em outras áreas eu atue também com auxílio de estudante. Então, em termos operacionais, o arquivo é fantástico, porque ele, além de estar próximo do centro da cidade, então, quando vocês ficaram provisoriamente em Niterói, eu, por causa da engenharia local, de me mobilizar para cá ou para lá, eu acabava, às vezes, não fazendo visitas tão frequentes aqui. Não só eu vou fazer visita frequente, mas eu tenho certeza que eu vou ficar nos próximos 10, 15 anos pesquisando aqui e não vou dar conta de 1% da qualidade de riqueza do material. Agora, não se mede um arquivo pela qualidade da documentação, até porque quem atribui qualidade ao documento é o historiador, que analisa todo e qualquer documento tem uma qualidade. Esse documento é melhor para você, né? Então, na verdade, se mede o acervo pela quê? Pela capacidade que ele tem de proporcionar instrumentos de pesquisa, pela capacidade que ele tem de disponibilizar a documentação para quem quer pesquisar, né? E também a possibilidade de ele dar conta desses aspectos que eu digo que é operacional no caso do Rio de Janeiro, né? Então, praticamente as principais comarcas cafeeiras estão aqui. Valença e Paraíba do Sul estão aqui, só não está Vassoura. Então, eu já dou conta aqui do eixo cafeeiro fundamental, né? O açúcar não dá conta que é o açúcar que é Campos, mas em compensação, as áreas produtoras de alimento também estão aqui, Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. Então eu consigo, né? E agora eu estou fazendo uma pesquisa com inventário, testamento, depois eu vou para o processo clínico. A gente queria saber também em que tipo de pesquisa você está envolvido hoje, né? Você está sempre lá com a gente, pedindo caixas e caixas. Qual é a sua perspectiva no momento?
Bom, o historiador ele nunca pode fazer pesquisa de vida, porque é aquela pesquisa que nunca termina, e, embora a pesquisa seja interminável. Qual é o paradoxo? O importante é você fazer pesquisa e, durante esse tempo de pesquisa, você ir publicando algumas coisas e tal. Eu sempre tenho publicado algumas coisas, mas eu tenho, essa pesquisa aí, é uma pesquisa que é uma pesquisa, essa eu já estou há 7 anos, que é uma pesquisa, e essa pesquisa é o seguinte: eu quero primeiro fazer um padrão sociodemográfico da escravidão no Rio de Janeiro, né? Então, na verdade, eu quero comparar com a zona da Mata Mineira. Então, estou fazendo pesquisa semelhante para Juiz de Fora e Mar de Espanha, mas aqui eu quero trabalhar com o quê? Com os padrões demográficos, para que eu possa comparar preço de escravo, faixa etária, núcleo familiar, padrão de propriedade, padrão de africanidade. Eu fazendo isso, já colocando em banco de dados, eu posso para a parte, isso é uma parte quantitativa da pesquisa, que eu posso ir para a parte qualitativa da pesquisa. De alguma maneira, territorializar, espacializar essas fazendas em mapas históricos antigos do presente, ver as proximidades, ver os arranjos sociais. Agora, isso é uma pesquisa para... É um campo amplo de pesquisa, que inclui meus interesses de publicar, né? E inclui também a possibilidade de estar atraindo alunos que eu formo de mestrado e doutorado para que também faça. Agora, esse negócio de pesquisa de arquivo, a sensação que eu tenho é que antigamente eu pensava que era só uma questão de disciplina, né? Hoje eu acho que é uma questão de disciplina associada a talento também. Tem gente que... Primeiro que tem historiador que não consegue ficar muito tempo lendo documento, dá logo... Ele sente logo vontade de tomar um café, aí eu logo falo, procura outro ofício, porque a pesquisa histórica você só consegue tirar coisa dela depois de, como diz um historiador inglês, Ep Thompson, depois de inúmeras tardes tediosas no documento. São as tardes tediosas que produzem a boa pesquisa histórica, né? Então você tem que se desafiar a cumprir inúmeras e infindáveis tardes tediosas, que é solitariamente manuseando documentos em condições. Eu sou muito irônico, né? De vez em quando eu vejo um historiador que fala que está com problema de alergia porque manuseou o documento, eu dou gargalhada, né? Quer dizer, a explicação é outra. Você não gosta de pesquisar, né? Você pode pegar alergia com tanta coisa, embora haja casos aí de gente que... nunca aconteceu nada comigo, manuseando documento do século XIX, empoeirado, em cartório. Nunca aconteceu nada. Certamente uma sinusite, uma coisa assim mais... Não, eu agora não posso... Alguém falou, eu não posso mais pesquisar, que eu tenho um problema alérgico. Eu falei, preguiça? Não, é um problema alérgico, né? Bom, professor, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, né? A gente poderia ficar aí mais algumas horas conversando sobre esse tema, que é um tema realmente muito complexo, muito importante, né? Tem muito pano para manga, né? Mas nesse momento eu gostaria de abrir um espaço para as pessoas que estão acompanhando, o público, né? Eu tenho certeza que deve haver alguma pergunta, alguma dúvida, alguém queira fazer algum comentário. Eu quero abrir a oportunidade nesse momento. Tudo bem? Eu não vi a entrevista toda, eu gostaria de saber um pouco mais sobre os capoeiras em relação com a escravidão. Bom, eu sou ali sobre os capoeiras. Eu lembro que era um tema de nota de pé de página nos anos 80, que aparecia a capoeira, e agora já tem uma historiografia grande. Até quando chega um aluno que fala para você, eu quero pesquisar o capoeira, aí você fala assim, em que período? Hoje já tem pelo menos uns 15 livros sobre capoeira. O que a historiografia hoje mostrou, que eu acho que foi importante a pesquisa, foi mostrar que a capoeira é um fenômeno urbano. Uma coisa interessante, a capoeira tem a ver com escravidão? Tem. Tem a ver com o africano? Tem. Com a África, com o escravo? Tem.
mas não há uma única evidência sobre capoeira nas zonas rurais. Ou seja, era de se esperar que houvesse inúmeras capoeiras em Valença, Vassouras e essas áreas onde tem, na verdade, a escravidão é predominantemente rural. Mas a capoeira é algo fundamental, não é nem predominantemente, é fundamentalmente urbano. Há hoje até alguns estudos que mostram que tem experiências parecidas em outras áreas, que é também o que? Litorâneas, que é a Ládia, que é uma luta marcial também, que é na Martinique e outros lugares. Então tem vários estudos sobre a capoeira. A capoeira é interessante, porque era um fenômeno que inicialmente estava relacionado a escravos na cidade do Rio de Janeiro, e depois começa a ser um fenômeno associado também a pessoas livres. Então, por exemplo, a repressão à capoeira, inicialmente era uma repressão física e corporal, porque era relativa a escravo. Aí depois gerou uma espécie, inclusive, de conflito jurídico, que você não podia castigar o homem livre. A princípio não podia. Então, passa a ser o quê? A repressão passa a ser prisional, né? Também não se sabe muito o fenômeno da capoeira, porque não é um fenômeno, nunca foi um fenômeno baiano, e nem carioca. A capoeira vai aparecendo no cenário urbano em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ainda tem uma discussão se a capoeira teria vindo da Bahia para o Rio e tal. Na verdade, eu acho que é muito mais uma cultura, o que os caras chamam hoje de uma cultura atlântica, né? Porque tem documento que mostra que tem marinheiro liberto norte-americano jogando capoeira no Rio de Janeiro, na década de 20. Tem maltas de capoeira de portugueses e franceses no Rio de Janeiro, na segunda metade. Ou seja, então é um fenômeno urbano que tem a ver com o quê? Com o que a gente pode chamar de criminalidade urbana, ou tensão urbana, e que se associa a fluxo migratório no Brasil, no caso do Rio de Janeiro, na segunda metade, tensão pela disputa de mercado de trabalho. Uma coisa que é interessante associada à capoeira é que um dos problemas do século XIX de criminalidade, que era chamado na época de correrias, era o problema de crianças nas ruas. Nada tão semelhante. Quer dizer, havia crianças, né, que mais recentemente ganharam o nome de menores, né, que é criança, né, menor quando é filho do pobre, mas enfim, são crianças que era um problema, e era chamado no século XIX de correria. Você compra os jornais, você vê os jornais do século XIX, de vez em quando tem lá uma denúncia. Mais uma vez a cidade está exposta às correrias, que são jovens, adolescentes de 8, 9, 10, 15 anos, e aí começa a se associar isso com o quê? Com capoeira. Quer dizer, como um jovem passa a ser chamado de capoeira e se mistura isso, né? Porque a capoeira do século XIX não estava associada ao que a gente vê hoje como capoeira, ou seja, atabaque, berimbau, tambor. Era uma prática de luta marcial, de áreas de porto, de desafio. Inclusive as iconografias que você tem sobre capoeira no Rio de Janeiro, não aparece berimbau, não aparece tambor. Quer dizer, sugere que o berimbau, o tambor, foi inserido nessa prática. Aliás, o termo da época é capoeiragem. Inclusive tem uma discussão muito grande sobre a origem do termo capoeira, né? A mais verossímil é a ideia de que era praticada na cidade e por muitos escravos ao ganho. E era comum os escravos ao ganho carregar aqueles seus cestos chamados de capoeiras, e eles carregavam as coisas, né? Porque a outra hipótese é totalmente desqualificada, a hipótese de que é capoeira porque o mato da capoeira e o golpe, porque não se dava golpe na área do campo, se dava golpe na Rua do Ouvidor, na Rua da Vala, nos lugares onde havia talvez paralelepípedo ou alguma coisa, chão de terra batida no século XIX. Bom, infelizmente a hora passa, né, e nós temos que entregar a sala, que vai ter uma atividade aqui. Então eu agradeço muito, professor Flávio. Eu que agradeço aí a minha primeira experiência até fiquei preocupado, depoimento, né? Nesse espaço, depoimento tem dois significados, né? Você está diante de um julgamento, você vai depor, você pode ser condenado, não é o caso. E outra coisa, depoimento é sempre uma coisa, gente muito velha, né? A barba está ficando branca, tem 47 anos ainda. Apesar das centenas de arquivos. Então, depoimento, você fala que
até, né, eu já começo assim, que a gente começa a ter uns programas aí, convidam pessoas para falar já, o Ciro e tal, gente que já está, às vezes até você convida o cara para falar, relacionando não só a idade dele, a doença, né? O cara, eu também não estou doente, quer dizer, então tem que dar um depoimento logo, porque, embora jovem, já está meio doentado, né? Então vamos escolher o depoimento dele. Mas eu só agradeço aí o convite, e não é um espaço que eu fique tão à vontade, brinquei com vocês, mas até pela a qualidade profissional do arquivo, e você também, no arquivo, você faz um espaço de amizade, né? E é natural, não é só amizade para ter acesso a vantagens de acesso, mas e aqui por uma série de fatores é um espaço que eu sempre gosto de trabalhar, todo mundo é muito solícito, além que esse é fundamental da qualidade profissional, e também o fato de ter acessado esse arquivo quando era, não sei se algum de vocês estavam já presentes, quando era lá na Praça da República, que as condições eram das mais adversas e tal, mas já faz parte um pouco da cultura de quem trabalha em arquivo, né? De ter as condições. Hoje você vê em ar-condicionado. Hoje isso é uma coisa, é um luxo perto de condições de arquivo que você encontra. Por exemplo, eu já pesquisei arquivos no judiciário. Primeiro que sempre foi uma briga, no caso dos cartórios, disponibilizar documento para os pesquisadores. Então você tinha que pegar uma autorização. Então eu já fiz isso. Você ir para Campos, tomar um chá de cadeira de um juiz, que ele te dava autorização. Já fui até com cartas daqui. Cara, por isso que eu achava que ele tinha um cargo na justiça, porque eu tenho documentos lá que ele assina com cargos, um antigo, você falou, funcionário aqui do arquivo. Aí você espera o juiz te dá. Aí a outra parte, o cara do cartório tem que o quê? Ouvir a imposição do juiz. Então eu conto história, eu já tive arquivo assim, que eu cheguei para trabalhar no arquivo, aí o cara com aquela má vontade falou: meu amigo, não tem cadeira não, você vê que meus funcionários estão todos sentados, aqui é o lugar de trabalho, se você quiser, senta ali, fica ali. Obrigado, amigo, muito obrigado, hein? Você quietinho, porque você não tem como, é a relação patrimonial. Já entrei em arquivo, que a documentação ficava lá embaixo, com bicicleta, faca, ainda suja de sangue, claro, sangue, não sei o quê. Ficava, é o seguinte, está lá embaixo a documentação, já caiu uma estante aí há 10 anos atrás, que foi a última vez que um funcionário meu foi lá embaixo, no arquivo morto. Então eu vou logo dizendo para você, se você for lá embaixo e cair, eu não vou mandar nem te pegar. Eu falei: obrigado, amigo. Isso é o ambiente do arquivo. Por quê? Porque os cartórios sempre transformaram a documentação em propriedade privada deles. E outra coisa, a permanência de alguém no cartório era a permanência de alguém estranho ao que se faz nos cartórios, e muitas vezes não se faziam boas coisas no cartório. Até a última experiência eu tive no Maranhão. No Maranhão, mas lá foi por negociação. Eu descobri que o antigo funcionário do cartório, muito antigo, era um cara, que ela era um cara conhecido lá da comunidade local, e aí eu consegui através dele que ele fizesse um contato com o dono do cartório. Aí eu fui lá com a professora, aí quase a manhã toda ele querendo olhar os documentos, ele conversando, ele fala, aí ele falou: olha, professor, por exemplo, eu sou acusado de ter botado fogo na documentação da prefeitura tal, quando eu fui prefeito lá nos anos 60. Quer dizer, ou seja, essa história relacionada ao quê? A acervos do judiciário, a cartórios e a privatização do acesso. Então, na verdade, isso tudo é um modelo novo de disponibilizar acesso, né? Então, isso é uma coisa muito nova e original, mesmo que daqui a 10, 15, 20 anos vai ser o padrão. Mas hoje no Brasil ainda não é o padrão. Inclusive, certamente aqui ainda tem documentação que não conseguiu ainda ser o quê? Ainda ser coletada, porque tem sempre alguém que diz que qualquer dia eu mando, porque tem um certo controle, aquele envolve mandos e desmandos da sociedade brasileira dos últimos 4 séculos. Né? Bom, gente, muito obrigado. Beijo de vocês.